Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom com você? Eu sou a professora Denise Tontiusi e essa é a nossa quarta aula da disciplina de Economia do Setor Público. Estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, no campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo temos uma tela branca e uma tela interativa onde passa o nosso conteúdo. Vamos lá para a minha audiodescrição? Bom, eu sou uma mulher branca, alta, cabelo castanho médio, estou usando um blazer preto e uma camisa cor clara. Vamos agora para a nossa quarta aula. Nessa aula nós vamos continuar o conteúdo sobre os 10 princípios da economia do professor Gregory Mankiw. Vamos estudar como as pessoas interagem na economia. O conteúdo então está dentro dos 10 princípios. Nós vamos estudar o princípio número 4, 5 e 6. O quarto fala que o comércio pode ser bom para todos. O quinto princípio, né? E o sexto fala: os mercados geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. E o sétimo princípio trata de como, às vezes, os governos podem melhorar os resultados dos mercados. O objetivo dessa aula é examinar a interação das pessoas na economia. Nós, então, estamos estudando os 10 princípios da economia, professor Gregory Mankiw. Na aula número 3, nós estudamos como as pessoas tomam decisões. Agora, na aula 4, vamos estudar como as pessoas interagem. Ainda teremos uma aula 5 sobre como a economia funciona. Esses são os princípios que serão estudados na aula de hoje. Então, falando sobre como as pessoas interagem, vamos buscar resumir como a economia ortodoxa entende a tomada de decisão dos indivíduos. É importante para entender os modelos econômicos e relevante para a elaboração de políticas públicas. Começamos então o princípio número 5. É um princípio que resume ideias do David Ricardo, economista atuou de 1772 a 1823. Esse economista fala sobre o comércio, defende o comércio internacional, argumenta que o comércio pode ser bom para todos. No seu exemplo mais clássico, fala sobre como os vinhos de Portugal e os tecidos da Inglaterra podem ser comercializados entre si. E ele sugere que Portugal não produza tecidos e que compre todos os tecidos da Inglaterra, e que a Inglaterra não produza vinho e compre todos os seus vinhos de Portugal. Ele fala então de um ganho de produtividade e fala que como os concorrentes são competidores de um mesmo mercado, mas também podem ser parceiros. Fala sobre o custo de oportunidade de produzir tudo o que consome e fala sobre a especialização produtiva. Gente, na prática a gente sabe que muita coisa desse princípio foi implementado. Nós vivemos num mundo com uma constante globalização, a China se especializando em vários produtos industrializados, os países ali do leste asiático produzindo muito do que a gente consome. A gente vê produtos alimentícios também sendo frutos dessa especialização internacional. Isso melhorou muito o acesso a produtos e o poder de compra das populações no mundo inteiro. Esse princípio ele foi elaborado numa época que o comércio não era tão elaborado assim. Os comércios eram muito restritos entre as colônias e as suas metrópoles, no caso do Brasil com Portugal, na época como éramos colônias de Portugal. Dentro dos países da Europa a gente via assim, um movimento muito forte de comercialização, mas esse é um incentivo para intensificar esse comércio. A gente sabe que na prática foi provado que de verdade a gente vai mesmo ter benefícios desses comércios internacionais entre as nações. Existe sim um grande de produtividade da especialização. No entanto, existe também uma contracorrente, uma contra-teoria que fala da importância da gente manter um pouco ainda daquele produto que a gente não tem uma grande lucratividade ou uma grande produtividade nele por algumas outras questões. Por exemplo, alimentos, a gente fala de manter uma segurança alimentar. Mesmo que o meu país não seja especialista em produzir alimentos, a gente pode estar comercializando com países vizinhos que produzem de maneira mais eficiente. Eu ainda mantenho uma defesa, uma proteção à minha produção de alimentos por uma questão de segurança. A gente pode entrar em algum tipo de conflito, ou eles podem quebrar alguma barreira, algum comércio, né, algum tratado comercial. Isso pode afetar a segurança alimentar do meu país. A gente fala de outras questões também,
como, por exemplo, a preferência que o capitalismo tem pela industrialização. Quanto mais industrializado um produto, quanto mais etapas de industrialização até chegar ao produto final, mais pessoas empregadas nesse processo. E mais bem remuneradas são essas pessoas. Gente, a gente compete muito na nossa sociedade os empregos que são gerados pelo serviço ou empregos gerados pela indústria. É aquilo da questão da gente tem trade-offs, ou você trabalha num setor ou trabalha no outro. A economia ela tende a ter uma preferência nas suas políticas públicas pela industrialização, porque a industrialização envolve uma mão de obra mais capacitada e mais bem remunerada. Por isso que muitas vezes, apesar de poder comprar o produto mais baratinho lá da China, a gente ainda decide proteger a indústria nacional na tentativa de criar empregos locais que vão estar defendidos aí por um salário um pouco melhor, né? Salários melhores na indústria. Isso é muito criticado porque essa defesa da indústria nacional fere um pouco esse princípio aí defendido pelo grande liberal David Ricardo, que fala da importância dos comércios para a gente reduzir ainda mais os custos e melhorar o poder de compra da população. Esse é o princípio número 5. O comércio pode ser bom para todos. A gente entende que ele funciona assim. A especialização gera uma compreensão do processo produtivo, que gera inovações também, que vai fazer o uso mais racional dos recursos naturais para a elaboração do processo produtivo, levando ao crescimento real da economia, que, segundo o David Ricardo, levaria a melhores salários e uma melhor qualidade de vida. Partimos aqui para o sexto princípio. O sexto princípio fala sobre como os mercados, geralmente, são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Quando eu estou falando aqui, eu estou comparando economia de mercado, de economia de planejamento central. Isso é uma forma econômica de ver uma economia liberal, democrática, capitalista, comparada a economias de planejamento central, economias comunistas, economias centralizadas no governo. Geralmente, os mercados tendem a se sair melhor, até nos testes empíricos, desses dois modelos, né? O grande argumento está na mão invisível do mercado. Esse é um conceito muito debatido e muito criticado. A mão invisível do mercado é o que diz assim, não precisa ter um órgão de planejador central para determinar que alguns fatores produtivos vão ser deslocados para produzir um produto quando esse produto está tendo uma maior procura, ou seja, uma maior demanda. Isso acontece porque, dentro da economia de mercado, existem várias forças que vão atuar para fazer, por exemplo, que quando um celular, um smartphone entre em vigor na sociedade, entre num espaço muito importante na sociedade, uma grande gama de recursos vão ser deslocados para construir desde aplicativos até partes integrantes, componentes digitais e vários setores produtivos e distributivos da cadeia produtiva para fazer com que chegue na tua mão um smartphone novinho a cada 2, 3 anos, ou como você preferir trocar. Isso seria muito mais difícil de acontecer como uma inovação dentro de uma economia planificada. Você imagina a Coreia do Norte ou alguma economia bem fechada, passando por um processo de inovação que vai gerar um novo produto, que vai deslocar fatores produtivos para esse produto e vai atender a população? Bom, por experiências a gente percebe que em economias capitalistas a gente tende a ter uma fluidez nos fatores de produção um pouco maior, que levam, os fatores de produção que eu falo aqui são a mão de obra, o capital, as inovações, sabe, o empreendedorismo, tudo aquilo que vai gerar a produção de fato. E isso tende a se deslocar melhor. Então, quando a sociedade está consumindo mais carne, a gente vai produzir mais carne. Quando a sociedade passa por um movimento de consumir menos de algum alimento, aquele alimento passa a ser produzido menos. Porque toda vez que eu busco menos um produto, ele tem uma queda da demanda, sobra um excesso de produto e a gente para de produzir aquele produto. Pelo contrário, quando eu busco mais um produto, eu aqueço a demanda, isso às vezes eleva o nível de preço. Essa elevação de nível de preço promete uma lucratividade melhor para aquele ramo da economia. Isso atrai novas empresas para atuar naquele setor. Esse é o dinamismo do capitalismo, é isso que nós chamamos de mão invisível do mercado. Falamos então da necessidade de adaptar o planejamento às necessidades reais. A questão aqui é rapidez e dinamismo que tem ganho, né, dentro dos mercados. Falamos da maximização do bem-estar econômico. Vamos seguir para o sétimo princípio, que às vezes os governos podem melhorar o resultado dos mercados. É quase o oposto do princípio passado, né? O princípio passado eu falo assim, ó, planejamento atrapalha,
melhor é o livre mercado, melhor são os mercados. Agora eu vou falar do governo. O governo pode atuar e melhorar em alguns casos bem específicos. Mesmo a economia mais ortodoxa, que defende o livre mercado, ela entende que existe um papel muito importante para o Estado, que não pode ser ocupado por outra questão, que é a liberdade de atuação dos mercados e o direito à propriedade privada. Além disso, dentro dessa economia, a gente vai estudar na economia institucional, algumas falhas de mercado que a economia entende assim que cabe ao governo corrigir, dando ao Estado o papel de promover regras que melhorem o mercado ou corrijam essas falhas. Vamos falar um pouquinho dessas falhas? Falhas de mercado aqui são o que nós chamamos de externalidades, que podem ser positivas ou negativas. A externalidade acontece porque algumas situações têm efeito na realidade, mas não é possível, é muito difícil dar um preço para essa situação. Por exemplo, de uma externalidade positiva é quando a sociedade tem mais educação. Se a gente vive numa sociedade que melhora muito o nível de educação, se melhorar a educação aí no estado, todas as escolas estaduais melhorarem de nível exponencialmente. Mesmo quem não está estudando ou não tem filho estudando vai perceber essa melhoria. Mão de obra mais capacitada, pessoas mais educadas, mais inovação, geração de novos produtos. Então tem uma externalidade positiva. O uso de energia solar. Mesmo que eu não use energia solar, mas se várias pessoas na minha vizinhança começarem a usar, vai diminuir o consumo de outras formas de energia, vai diminuir impactos ambientais na sociedade onde eu moro. Vacinação. Mesmo que eu seja contra a vacinação, eu estou protegida pela vacina que as pessoas ao meu redor estão tomando, porque evita a proliferação de doenças, evita que eu seja contaminada também. Além disso, existem as externalidades negativas, que é quando uma ação de alguém não tem preço, mas me afeta negativamente. Quando alguém gera poluição, queimadas de florestas, emissão de gases do efeito estufa. Esses são alguns exemplos de coisas que a economia tem muita dificuldade para dar um preço, né? Se eu faço uma caminhada à noite dentro da cidade, de um ponto até o outro, eu sinto uma externalidade muito positiva se o comércio naquela rua resolver iluminar melhor aquela rua. Mas aí se eu passo no horário que até o comércio já está fechado, como eu vou precificar isso? Como eu vou beneficiar financeiramente aquelas empresas que colocaram aquela iluminação? O mercado às vezes não consegue corrigir isso, então via preços. Essas externalidades são exemplos de como o preço às vezes não é o suficiente para resolver algumas questões, ou por ser positivo ou negativo. Cabe ao governo aí atuar, trazendo incentivos para as questões de externalidades positivas, por exemplo, a educação, energia solar, criação de pontes, melhorias de estradas, conexões de forma geral, e desincentivar as externalidades negativas, poluição, criminalidade. A gente sabe que tem vários estudos hoje em dia que diz que se você está com um vidro quebrado na sua rua, tem mais chance de ter criminalidade naquela rua. Que uma casa que não tem manutenção tem chance de dar efeito em outras casas. Então, esses são exemplos de coisas que o governo tende a incentivar para melhorar o seu acontecimento. Falando das falhas de mercado, cabe ao Estado minimizar externalidades negativas e maximizar externalidades positivas. Os exemplos, então, de algumas outras externalidades positivas é como aumentar a segurança, educação, meio ambiente, cultura. E ainda das externalidades negativas, poder de mercado de algumas empresas, assimetria de informação, como alguns agentes da economia têm muito mais informação do que outros, e os custos de transação. E sobre esse conteúdo, nós temos muito material no nosso material de apoio. Essa parte, dentro de uma disciplina de economia do setor público, eu sinto que é uma parte bem importante da disciplina. Falar um pouquinho mais com detalhes sobre o que são essas externalidades e como o governo pode atuar. Eu sugiro que você faça a leitura atenciosa, tenho certeza que vai enriquecer seu conhecimento sobre esse assunto. Encerramos aqui nossa aula e até breve. Educação à distância, mudando realidades.